pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal que não foi inscrito ainda no canal, se inscreva para você estar sempre por dentro das notícias de Santa Cruz. Vamos acompanhar uma entrevista com o técnico Marcelo Martelotti após esse empate em 0-0 contra o CSE. Eu estou aqui com a garganta meio ruim. Professor, boa noite. Dentro das condições da partida, ponto conquistado é muito valioso para você? O ponto importante era um adversário direto, né, na briga pela classificação, na tabela do campeonato. A gente viu que pouca coisa poderia ter sido feita do que a gente trabalhou durante a semana, pela condição do gramado. Era um jogo muito mais de briga, de vontade, né, de disposição, e isso não faltou. O time teve bem posicionado também, que era importante esse posicionamento, até para você não dar espaço ao adversário e criar oportunidades, né? A gente até teve algumas chances, mas o jogo foi equilibrado. Eu acho que o placar, até pelo pouco futebol, né, pela pouca possibilidade de se jogar futebol, ele foi um placar justo. Teve uma bola na trave de cada lado, enfim. Oportunidades algumas, poucas de ambos os lados também, muito mais nas bolas paradas, né, nas faltas. Então, assim, a gente sai satisfeito não só pelo ponto conquistado, né, mas pela entrega que a equipe teve num jogo de tanta dificuldade. Marcelo, com esse ponto conquistado, o Santa Cruz só precisa ganhar as partidas em casa para ter a classificação nos mata-mata. É o que eu falo, a gente estaria numa condição melhor se tivéssemos vencido o jogo, né? Agora, essa cobrança com relação ao futebol melhor e até com o próprio resultado, mesmo que poderia até ter vindo, né? O time lutou e era um jogo onde sairia um gol provavelmente num erro de alguma das duas equipes, né? Se a gente vencesse, a gente estaria numa melhor condição, mas é um ponto importante, né? Um jogo com essa característica, quando você está jogando fora de casa, você não pode desconsiderar o fato da gente completar o quarto jogo sem derrota, completar o segundo jogo sem sofrer gol. Então são aspectos positivos que incorporam o nosso time nesse momento importante, né, de classificação. E lógico, a gente sabe da importância e da responsabilidade dos jogos no Arruda. E mais uma vez, a semana que vem, a gente desde já convoca o torcedor, porque a gente sabe que ele está fazendo a diferença e a gente tem jogado bem também os jogos dentro da nossa casa. Então, é somar esse ponto de hoje a possibilidade de mais uma vitória semana que vem jogando na Arruda. Sobre esse aspecto de consistência, você até falou sobre isso quando chegou, dar confiança aos atletas, fazer com que o Santa Cruz consiga acertar mais, porque estava se encaixando um jogo. Então já é o quarto jogo sem perder, segundo sem tomar gol, segunda rodada seguida no G4. O quanto que é importante para você, para o teu trabalho, a tua missão quando chegou aqui, dar essa consistência ao time, a gente vê essa consistência nas últimas rodadas. É um jogo onde os números são importantes, né? Como você falou, tá no G4, um jogo sem sofrer gol, mais um jogo sem sofrer gol, uma quarta partida sem derrota. Então isso tudo são números importantes. Hoje é difícil se analisar o rendimento da equipe, né? A atuação do time em si, porque tecnicamente foi um jogo muito pobre pela possibilidade que se apresentou, mas é o que eu falo, ficam os números, essa é a competição, a gente tem uma semana para trabalhar, para jogar no domingo que vem numa condição completamente diferente, né? Eu acho que é isso que é o mais importante, e aí sim, né, voltar a jogar num nível técnico bom, com uma apresentação que a gente possa mais uma vez mostrar a evolução. Mas é muito importante que a gente tenha essa semana depois de um ponto somado e um resultado que nos deixa ainda entre os 4 primeiros. Gostaria que você falasse da importância dessa torcida do Santa Cruz. Antes de convocar, parabenizar os torcedores que vieram. A viagem não é fácil, é longa. Os torcedores vieram, apoiaram. A gente viu que choveu hoje aqui durante o dia. Felizmente, na hora do jogo, a chuva deu uma trégua, né? Então os torcedores puderam assistir a partida numa condição um pouco mais favorável e nos apoiaram, né? E ao final do jogo reconheceram a batalha, a luta, né, dos jogadores, entenderam as dificuldades que a gente enfrentou. Eu acho que isso é o mais importante.
porque era difícil cobrar alguma outra situação que não fosse essa entrega, essa luta pelo resultado. Era um jogo de resultado, não era um jogo para uma apresentação brilhante, né? Não haveria essa possibilidade. Então o torcedor está de parabéns, principalmente porque nos apoiou e também porque entendeu todas as nossas necessidades e o que a gente colocou em campo hoje para conquistar esse ponto. Professor, você recebeu essa semana o Anderson Ceará, um jogador que tem 23 anos, veio do Santos por empréstimo. Vários jogadores chegaram nas últimas semanas também. Quanto você está satisfeito com o elenco hoje, para terminar pelo menos essa primeira fase? E se você pensa em mais reforços, quem sabe para um mata-mata quando Santa Cruz garantir classificação? Eu acho que a gente chegou num ponto legal, até porque não é só a questão das contratações, dos reforços, é também o quanto evoluíram os jogadores que já estavam aqui. Eu acho que isso era fundamental, né? Por mais que a gente pensasse em qualificar mais o nosso elenco, esse crescimento ia passar pelo crescimento individual dos jogadores que já estavam no Santa Cruz. E é aí que eu falo que eu não diferencio o jogador que chegou agora do jogador que já estava aqui. A partir do momento que está no grupo, todos têm o mesmo tratamento e a mesma responsabilidade, né? Então é essa questão. Eu estou satisfeito com as possibilidades que a gente tem dentro do nosso elenco. Não penso nesse momento mais nenhuma situação de contratação. Acho que todos estão dando uma resposta positiva nesse momento. É o que eu falo, a gente começa a achar não só uma equipe ideal, mas jogadores e opções dentro do nosso elenco que vão fazer com que a gente tenha mais qualidade no nosso jogo. Então, para esse momento, eu não penso, né, em contratação, em reforço. Acho que a gente tem um time que pode crescer muito agora, nessas últimas 5 rodadas, e a partir daí a gente avaliar e ter a certeza de que nós temos um grupo com condição de buscar o acesso. Eu tenho mais uma, então. O Ratinho falou no final do jogo, a gente colheu a palavra dele, sobre o gramado, a decisão da arbitragem de manter o jogo mesmo nessas condições. E ele fez um alerta também, ele pediu à CBF, né, que tenha mais atenção, mais cuidado com as divisões inferiores. Porque a gente sabe que Série D é brigado, é complicado, gramados difíceis, mas os jogadores do Santa, em sua maioria, pelo que eu vi, reclamaram muito da decisão de ter jogo, pelo perigo que é da integridade física dos atletas. Você sabe muito bem disso, você já foi jogador de futebol. Queria que você reforçasse, ou até mesmo desse um pouco mais de ênfase no que o Ratinho falou, porque de fato foi uma temeridade que a gente viu. Tem alguns aspectos que eu acho que podem ser revistos com relação a essa Série D. Hoje foi um caso, né, de um jogo que, até pela maneira como se desenha a tabela do campeonato, você tem datas, né, para fazer, para talvez transferir um jogo numa situação que não tenha a condição, como era o caso hoje. Não precisaria nem pensar nesse jogo amanhã, por exemplo. Poderia pensar nesse jogo mais para frente. Você tem jogos só aos finais de semana, esse jogo poderia ser numa quarta-feira. Enfim, como a gente sabe, a decisão é do árbitro, a decisão foi por fazer o jogo e quem perdeu, na verdade, foi o público, né? Porque viu um jogo sem qualidade técnica, sem uma condição ideal, muito longe de uma condição ideal. Mas tem outros aspectos também. Eu ressalto um que eu acho que mostra muito essa desvalorização da competição, que é o fato da CBF utilizar os auxiliares do estado do mandante, né? Não que a gente desconfie de nada da índole dos auxiliares, mas por que só na Série D essa posição, né? Porque só a Série D se economiza no trio de arbitragem, né? Você traz só o árbitro de um outro estado e você traz os auxiliares do estado do time mandante do jogo. Eu estou falando isso porque lá em Recife os auxiliares são de Pernambuco também. Enfim, nós não estamos falando em beneficiamento de ninguém, nem foi o caso hoje. O trio de arbitragem atuou muito bem, mas mostra como existe um tratamento diferente, né? A gente sabe que a Série D nunca vai ter a visibilidade das principais divisões do futebol brasileiro, mas eu acho que a CBF poderia ter um cuidado maior, e esse é só um dos aspectos que poderia ser pensado para que se fizesse de uma maneira diferente.
Cruz.